um jogo de salão, que é bastante divertido. Precisa ser feito com um grupo não muito pequeno, mas também não grande demais. Normalmente em círculo, para que todos os participantes do jogo possam olhar uns para os outros. É um jogo muito engraçado. Normalmente pode-se fazer com vários tipos de formas diferentes. Uma delas é escolher nomes de pessoas famosas. Outro deles é escrever nomes de personagens bíblicos. E normalmente os nomes são escritos por alguém, são distribuídos pelos elementos que vão participar do jogo. E cada um, sem ver o nome que está escrito, vai colar na testa o papel com um destes nomes. Então, ao fazer isto, o que acontece é que todos os elementos à volta sabem o nome que está na testa da pessoa, menos a pessoa que tem o nome na testa, porque não viu o nome. Ou seja, você vai, a partir do momento, assumir que é aquele personagem. Vamos imaginar, Napoleão. E o Napoleão está escrito na sua testa e toda a gente que olha para si sabe que você é Napoleão. Só você é que não sabe. O jogo agora depende das perguntas que são feitas pelos elementos. E as pessoas vão fazer perguntas para tentar descobrir qual é o nome que tem na testa. Então vão perguntar aos outros. Eu sou homem? Como é Napoleão, as pessoas vão dizer que sim. E aí vai por aí fora, fazendo perguntas. Sou um estadista? Sim, um estadista. Sou um general? Sim, sou um general. Sou francês? Sim, sou francês. E as coisas começam a apertar, até que finalmente o indivíduo pergunta: sou Napoleão? Sim, é Napoleão. Pronto. E à medida que os personagens do jogo vão descobrindo quem são, vão saindo. Claro, quem descobrir primeiro ganha. É um jogo divertido, não sei se o irmão ou a irmã já participou deste jogo. Se não participou, parece-me uma diversão interessante e fica aqui uma sugestão, mesmo que sendo feita de púlpito, apesar do púlpito não ser o melhor lugar para sugerir jogos, mas há uma intenção para fazer esta introdução, evidentemente. É que este jogo, apesar de ser engraçado, ele traz alguma ironia. E alguma ironia a respeito da verdade. Porque todos nós, de alguma forma, usamos rótulos. E todos nós, de alguma maneira, somos rotulados. Mas, apesar de nós gostarmos imenso de classificar, nós não gostamos de ser classificados. Então, todos nós classificamos. Estamos conversando e falando sobre alguém e dizemos: é muito orgulhoso. Já pusemos um rótulo. Isto, ciumento. Toda a gente sabe e toda a gente está a conversar sobre aquela pessoa. É manhosa. E nós vamos colocando rótulos nos outros com imensa facilidade. Mas nós não gostamos de ser rotulados. E quando nós, porventura, descobrimos alguns dos rótulos que os outros nos dão, nem sempre nós ficamos contentes. Como no jogo, por vezes parece que os outros percebem mais a respeito de nós do que nós mesmos. E quando às vezes as pessoas conseguem perceber, por exemplo, que se calhar somos inseguros. E nós achávamos que até éramos muito seguros. Ou que não estamos a ter a atitude que nós achávamos que seria a melhor. E as pessoas conseguem identificar isto. E nós nem sempre o fazemos. Na vida cristã não é diferente. Nós também temos rótulos. E às vezes nós chamamos alguém de santo. Podemos fazê-lo de forma correta ou de irónica. Mas também às vezes classificamos alguém como fraco na fé. Ou até, este irmão é complicado. E este é um rótulo comum e que eu gostava que alguém algum dia me explicasse, porque acho que complicados somos todos. Mas há alguma base bíblica para nós entendermos isto? Há realmente alguma diferença nas pessoas que estão dentro da Igreja do Senhor Jesus? Os crentes de Corinto, de alguma maneira, se participassem deste jogo, ficariam extremamente frustrados, porque eles se achavam simplesmente os melhores cristãos do mundo. A visão que eles tinham deles mesmos era de que nenhuma igreja era melhor do que a sua. Era uma igreja rica em todos os aspectos. Era uma igreja riquíssima em dons. Ninguém tinha tantos dons quanto eles. Ninguém era tão espiritual quanto os coríntios. Ninguém era tão poderoso em atos
ou em palavras quanto eles. Os crentes coríntios tinham uma ideia de si mesmo que os colocava no alto da carreira cristã. Entretanto, o apóstolo Paulo os via como eles realmente eram. E que conclusões ele tirava? Vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 1. Depois de falar sobre a diferença que existia entre o homem natural e o homem espiritual, e de dizer que nós, como crentes em Cristo, devemos ter e desenvolver a mente de Cristo, e pensamos sobre isso na semana passada, Paulo diz o seguinte aos crentes em Corinto, no capítulo 3, a partir do verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Até aqui, irmãos. Olhemos para este texto, tentando perceber que o apóstolo Paulo classifica os crentes de Corinto como infantis e carnais. E aqui nós temos a base principal para o ensino bíblico daquilo que é o crente carnal. O que é isto, afinal de contas? O que é? O que é isto? Será que isto realmente existe? Bem, Paulo está dizendo que sim, inspirado pelo Espírito Santo. Um crente carnal. Que características tem o crente carnal? O texto nos fala, irmãos, como Paulo estava explicando aos crentes de Corinto. O carnal é aquele que ainda vive segundo o instinto básico do homem sem Deus. Ele não parece ser de Cristo. Ele não mostra sinais claros da sua vida nova no Espírito Santo com Deus. A ideia é de que ele ainda pensa e age como aqueles que não receberam o novo nascimento. Logo, portanto, como homens que estão no mundo usando apenas as capacidades humanas não transformadas pelo Espírito Santo. Ao contrário da mente de Cristo, da qual Paulo tinha acabado de falar. A sua maior influência não é o Espírito, é a carne. E a característica principal destes crentes é a sua imaturidade. Paulo tinha vindo a descrever tipos de homens. E ele tinha feito inicialmente uma primeira distinção entre o homem natural e o homem espiritual. Ele dizia, o homem natural é aquele que não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo na sua vida e apenas avalia e julga a vida pelo seu próprio raciocínio, pela sabedoria do mundo, pela maneira como os padrões do mundo ensinam. O homem espiritual era o homem que, ao nascer de novo, recebia a presença do Espírito de Deus na sua vida e passava a ter a capacidade, vinda de Deus, de desenvolver a mente de Cristo. Logo, isto acontecia nele, não de forma imediata e instantânea, mas num processo que o levava a tornar-se espiritual, um processo este que tinha vários níveis. Os cristãos, no entretanto, segundo o apóstolo Paulo, podiam nascer de novo, mas não crescer, não se desenvolver e permanecer assim crianças na fé, imaturos. Quando alguém nasce de novo, irmãos, o Espírito Santo faz uma obra maravilhosa de mudança da mente que afeta muito do que existe em nós. Já usamos aqui várias vezes exemplos para tentar mostrar aos irmãos
como as coisas realmente são transformadas. O Senhor modifica de uma forma extraordinária. Eu já vos sugeri aqui como alguém que entra numa loja durante a noite e muda os preços todos. E no outro dia de manhã, uma coisa que valia 1000 euros passa a valer 50 centavos. Uma coisa que valia 1 euro, de repente passa a valer 800 euros. É o que acontece na primeira fase, no primeiro momento. Alguém que antes ouvia falar a respeito da Bíblia, da igreja, da oração, e fazia cara feia. Estas coisas assim, perder meu tempo com estas coisas, não tem valor nenhum. E de repente, por causa da ação do Espírito, passou a olhar estas coisas como sendo coisas de grande valor. E o contrário também. Antes olhava para as coisas do mundo, para o mundo da festa, ou para as noitadas, ou para algum tipo de vício, e aquilo era a coisa mais importante para si. E de repente, pela ação do Espírito Santo, pelo novo nascimento, passou a ver isto como algo sem valor absolutamente nenhum. Mas, irmãos, nem tudo na mente da pessoa que nasceu de novo é transformado do dia para a noite. Nós ainda carregamos connosco formas de avaliar a vida, de lidar com os problemas, de tomar as decisões, de reagir às situações que vêm da nossa vida anterior, que vêm dos padrões que nós tínhamos antes de aceitar a Jesus. No ensino que existe nas escolas, isto é chamado de cosmovisão. É a forma como nós avaliamos as coisas que estão à nossa volta. É uma espécie de óculos que nós temos para ver as coisas que estão à nossa volta. É uma espécie de mapa mental que nós usamos para nos guiar. E isto não muda de um dia para o outro. O Senhor vai precisar mudar isto. Vai precisar transformar estes padrões, esta maneira de pensar, este processo de decisões, até que ele possa ser conformado àquilo que o Senhor quer. Em outra carta, Paulo dirá aos crentes de Romanos, versículo que nós repetimos aqui constantemente: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Era isto que devia acontecer. Aquele que nasceu de novo teve a primeira mudança, mas ele precisa continuar a crescer. Ele precisa desenvolver esta mudança no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, na sua forma de pensar. Quem não faz isto? E segundo Paulo, é possível um crente em Cristo não crescer neste processo. Quem não faz isto mantém-se infantil, imaturo, e Paulo chama de carnal. Logo, Paulo está aqui, afinal, nos falando sobre 3 categorias. O homem natural, sem salvação, sem o Espírito Santo, para quem as coisas espirituais são tolice, loucura, não pode entendê-las de maneira nenhuma. O crente espiritual, nascido de novo, com a presença do Espírito, que busca entender as coisas de Deus e é capacitado progressivamente para elas. E o crente carnal, nascido novo, mas que apesar de poder entender as coisas de Deus, ainda se deixa dominar pelas da terra. E qual é a principal diferença, segundo o apóstolo Paulo? A principal diferença, irmãos, é muito clara. É o tipo de alimento que estão a comer. O crente carnal e imaturo é um crente mal nutrido. É um crente raquítico da palavra de Deus. Falta-lhe conhecimento e crescimento na palavra. Paulo dizia a respeito dos crentes de Corinto, os irmãos veem aí, ele diz no versículo 1, eu quis vos tratar como espirituais. No versículo 2, eu tive que vos dar leite. Ora, irmãos, leitinho é comida de bebê, não é? Nós não continuamos a beber sempre leitinho. Nós não continuamos a usar biberon. Quando nós vemos uma criança, às vezes já, não é, de uns 4, 5 anos, que ainda anda com o biberon por aí, nós já achamos estranho. Agora imaginem o que seria um adolescente, não é? Um jovem universitário, chega a hora do almoço e ele puxa da mochila e tira da mochila um grande biberon de Nestum. O que é que as pessoas iam dizer? Bem, alguma coisa está aqui errada. As minhas desculpas para algum jovem que gosta ainda de Nestum. É bom, não é? O Nestum é bom. Nestum com mel. Eu gostava de Nestum com figos, mas agora não há mais. Mas vamos lá convir, irmãos. Isto não é a dieta do dia a dia. Não pode ser.
Paulo usa esta metáfora para dizer que os crentes de Corinto não tinham se aprofundado nas coisas de Deus, não tinham gastado tempo com a palavra, não tinham realmente crescido no entendimento das coisas que Deus tinha lhes dado. O crente carnal é caracterizado pelo seu pouco interesse e pelo seu pouco desenvolvimento na palavra de Deus. Não se aprofunda, não lê, não medita, não se interessa pelo estudo bíblico, não é membro da escola bíblica dominical, não cresce no seu entendimento das coisas de Deus, permanece criança em sua alimentação, só come aos domingos, um bocadinho, porque mesmo aquilo que consegue usufruir no domingo não lhe dá para muito. É natural que o seu crescimento espiritual não seja grande. Irmãos, crescimento espiritual passa obrigatoriamente pela palavra. E sem ela não há crentes maduros. Notem que o apóstolo Paulo dizia que ele diz a uma igreja que se achava muito boa, a crentes que achavam que eram muito profundos no seu conhecimento. Ele diz: eu não vos pude dar os ensinamentos profundos. Segundo Paulo diz na sua analogia, e deixe forçar um pouco aqui a analogia de Paulo, mesmo que isto cause algum espanto para os irmãos, Paulo diz assim: eu quis vos dar feijoada, mas dar-vos feijoada era como dar feijoada a um bebê. Já imaginaram o que é? Estamos a dar ali aquela feijoada bem rica, bem picante, bem carregada de carne a um bebezinho? Provavelmente ia se engasgar, não é? Porque não consegue mastigar, não tem dentes para isto. Seria uma loucura. É isso que Paulo está a dizer. Eu queria vos alimentar com alimento profundo, mas não pude. Vocês não estavam prontos para suportar. Paulo esperava, irmãos, que estes crentes tivessem crescido espiritualmente. Ele esperava que eles fossem maduros. E eu quero lembrar aos irmãos que Paulo escreve esta carta à igreja de Corinto, a igreja que tinha sido fundada por ele, entre 3 a 5 anos, 3 a 5 anos após a sua saída da cidade. Ou seja, Paulo esperava que estes crentes tivessem se tornado crentes maduros espiritualmente num período de 3 a 5 anos. Eu nem ouso perguntar aos irmãos quanto tempo de vida cristã têm. Porque pelo tempo de vida cristã que nós temos, pelo apóstolo Paulo, nós já devíamos ser, grandes mestres na palavra. E está num nível muito acima. Porque era isto que Paulo esperava de crentes que podiam ter 3, 4 anos de conhecimento do Senhor Jesus. Mas Paulo diz: vocês são crentes carnais e provam isto pela vossa incapacidade de lidar com as diferenças dentro da igreja. Paulo assemelha os crentes de Corinto a crianças num jardim de infância, que andam sempre às pegas uns com os outros. Ele diz: vocês não são carnais? Claro que são. Vocês não são capazes de respeitar uns aos outros. Um fica discutindo: eu sou de Paulo. O outro diz: eu sou de Apolo. Não, eu defendo esta posição, eu defendo aquela. E Paulo diz: onde é que está o vosso desenvolvimento? Onde é que está a vossa maturidade? Vocês são invejosos, porque só apreciam aquilo que é seu. Não se importam com o que é dos demais. Vocês ficam a disputar os vossos pensamentos de forma zelosa, sempre prontos a discutir em vez de buscar a paz. Sempre fazendo divisão em vez de buscar a unidade. A vossa carnalidade se mostra na vossa incapacidade de aceitar e lidar com as ideias diferentes das suas e na vossa insistência em fazer tudo da vossa maneira. Com facilidade, estes crentes criavam trincheiras e se abrigavam nelas, fazendo as suas guerras. E as divisões da igreja de Corinto, segundo o apóstolo Paulo, deviam ser atribuídas à imaturidade dos crentes da igreja. E a nada mais. Esta era a principal razão. Não podia ser atribuída aos homens, como Apolo ou Paulo, que eram usados pelos grupos diferentes. Não. Era a falta de maturidade daqueles crentes, a falta de crescimento no conhecimento da palavra que os tinha feito assim. Eram incapazes de fazer a avaliação espiritual correta. E Paulo diz isso quando ele diz: vocês ainda não perceberam que vocês estão-se a agarrar a coisas que são superficiais? Vocês agarram-se à posição que defendem ser de um ou de outro líder. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo.
E eu gosto, irmãos, porque o apóstolo Paulo ele é muito claro. E ele coloca o nome dele para que ninguém tivesse dúvida do que ele estava a dizer. Para que ninguém dissesse que ele estava a usar um exemplo de outros, não é? Ele põe o nome dele mesmo. E ele faz logo a seguir a pergunta: mas quem é Paulo? Quem é Paulo? Respondam. Vocês estão aí a bater no peito a dizer: eu sou de Paulo. Vejam, ele vai buscar o partido teoricamente dele. Ele não toma o partido daqueles que usavam o nome dele. Ele chama a atenção deles e diz: vocês que batem aí no peito e dizem: eu sou de Paulo. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Se Paulo, por acaso, tem algum valor? E a questão que ele coloca é exatamente esta: vocês não entendem que Paulo ou Apolo são apenas servos? Servos. Ele usa a expressão diácono. Era a expressão usada para aqueles que faziam uma série de serviços no mundo secular, serviços que tinham a ver normalmente com o serviço à mesa ou o serviço às pessoas, serviços no sentido prático, não é? Material. E que na igreja tinham sido designados para fazer a assistência social, não a espiritual, porque esta ficava com os apóstolos e com os pastores. Ele diz: vocês não percebem que Paulo e Apolo são só servos, são criados, são empregados. Eles estão a fazer aquilo que é mandado pelo Senhor, é o patrão que manda, eles obedecem. Onde é que está o valor deles se eles não são apenas pessoas que foram guiadas a fazer isto e orientadas a fazer isto? E Paulo explica então, usando a ideia da plantação e do crescimento, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu posso até fazer algumas coisas, eu posso até me esforçar por algumas delas, mas o ministério real é o que Deus faz, não o que nós fazemos. E há aqui lições importantes, irmãos. E a primeira delas é uma lição que tira um peso enorme sobre as nossas costas. Porque nós temos a tendência de querer assumir a responsabilidade por algo que nós não podemos fazer. Líderes espirituais, sobretudo, têm muitas vezes um peso a respeito desta questão, quando nós somos chamados apenas à fidelidade, porque nós não somos capazes de fazer o crescimento. O crescimento que nós somos capazes de criar, irmãos, é humano, através das ciências sociais, mas não é o crescimento que Deus quer. O crescimento verdadeiro da Igreja de Jesus é dado por Deus, porque nós só podemos plantar ou regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, vamos descansar em relação a isto. Vamos descansar no Senhor da obra e da seara e da Igreja, porque Ele dá o crescimento. Vamos ser fiéis. O que eu posso fazer? Pregar, evangelizar, proclamar, ou seja, não é? Plantar. O que é que eu posso fazer? Ensinar, exortar, discipular, ou seja, regar. Mas quem é que faz o novo nascimento? Quem de nós pode sair na rua e converter alguém? Já tentou? Você pode, quando muito, sair e evangelizar. Mas se ainda sair na expectativa de que consegue converter alguém, está-se a preparar para uma grande frustração. Porque a Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E Jesus falou a respeito do Espírito, Ele move onde quer, como o vento. Nós não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai, porque é o Senhor que age de acordo com a sua soberania. Quem faz o crescimento espiritual? O pastor? Mas o pastor prega a palavra. Ele ensina, ele procura ser fiel àquilo que é o que está escrito na palavra. Ele procura estudar para transmitir o melhor possível. Mas ele pode provocar o crescimento espiritual na vida dos irmãos? Não pode, irmãos. É Deus que pode fazer, se o irmão tiver o seu coração aberto para esta ação. Quem dá dons e capacita para a obra? Só Deus. Logo, onde está a lógica de lutar? Por homens ou por posições humanas? Os crentes de Corinto não tinham entendido ainda que as suas lutas humanas não tinham nenhum valor real e eles estavam a perder tempo e a gastar a unidade da igreja. Porque nós só podemos realmente mostrar ao mundo a nossa diferença maior quando estamos unidos. Foi a oração de Jesus, que sejam um para que o mundo creia. E o apóstolo Paulo diz aos crentes de Corinto que nós deveríamos compreender isto, porque ao perceber que é Deus que faz o trabalho em nós, nós deveríamos crescer
cada vez mais no conhecimento do Senhor, nos aproximando dEle. Porque se nós entendermos a coisa de Deus, as coisas de Deus, a sua sabedoria, a sua superioridade, nós vamos nos dedicar a Ele com naturalidade. Irmãos, conhecimento e obediência vêm lado a lado. É muito difícil obedecer sem conhecer. Porque sem perceber quem o nosso Deus é e as razões que o levam a nos dar aquilo que Ele nos dá de orientação, obedecer parece uma coisa pesada. Mas quanto mais nós entendemos quem Ele é, mais fácil fica para nós cumprir a sua vontade. Diante disto, eu creio que todos nós devemos parar um bocadinho e meditar. Avaliar. Permitir a sondagem de Deus. Eu tenho crescido na minha vida com Deus? Quantos anos eu tenho de vida cristã? Em relação ao ano passado, eu posso dizer que este ano foi um ano de crescimento espiritual. Eu estou melhor espiritualmente no fim de 2014 do que eu estava no fim de 2013. Eu posso dizer que cresci no meu entendimento de quem Deus é. Passei a perceber melhor aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Estou mais próximo de poder dizer com convicção, eu estou a viver dentro daquilo que é a vontade de Deus para mim. Posso dizer isto? Será que eu sou maduro? Ou se eu tivesse que fazer aquele joguinho de colocar, não é? O que é que está escrito na minha testa e eu perguntasse aos outros, eu ia descobrir aquilo que não queria ouvir. Consigo entender as coisas realmente mais valiosas de Deus? Ou será que ainda encontro em mim este espírito de confusão, de discussão, de briga, de inveja, de ciúmes, sem a capacidade de abençoar e ser abençoado? Ser carnal certamente não é um alvo para nós e nem um benefício para a Igreja. Que o Senhor tenha a liberdade de nos fazer ver corretamente e que nós possamos permitir a sua ação nas nossas vidas e nos nossos corações. É Ele que faz o crescimento. Quando nós permitimos que seja Ele a fazer este trabalho em nós, da forma maravilhosa como Ele o faz, o que é que acontece? Como é que Deus trabalha nas nossas vidas? Paulo vai explicar isto, usando várias analogias diferentes. Mas isto fica para a semana que vem. Se os irmãos aqui estiverem, Deus nos der vida e saúde, vamos ver as analogias que Paulo usa neste texto para explicar como é que Deus trabalha em nós. Mas, no entretanto, que este possa ser um tempo de avaliação. Um tempo em que o Senhor possa falar aos nossos corações e mexer connosco. Que não sejamos encontrados como os crentes de Corinto, achando que somos mais espirituais do que realmente somos. Mas que Ele tenha a liberdade de nos mostrar aquilo que precisa ser transformado. E que nós possamos aprender a comer manjar. Comida boa, que nos faz crescer na palavra e no conhecimento do Senhor.